Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Instituto de Direito de Família na Prática. Mais uma vez eu estou aqui com a minha querida fundadora, idealizadora do IDFP, minha amiga, sócia, professora, advogada, quanta coisa, hein? Mariana Vilela. Oi, Thaís, que também é tudo isso. Bem-vindo, todos muito bem-vindos ao nosso episódio especial de final de ano. Mariana, especial por quê? Do que nós vamos falar aqui hoje com quem está nos prestigiando e que já conhece o IDFP e aqueles que ainda vão conhecer todo o nosso conteúdo. Por que especial? Porque neste episódio nós não vamos falar especificamente de direito de família e sucessões como nos episódios anteriores. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento, sobre hábitos, sobre estudo, leitura, tudo que qualquer profissional precisa se adequar para conseguir estar no mercado de trabalho. Ah, muito legal. Quando a gente fala de se adequar ao mercado de trabalho, do profissional que precisa ter o seu posicionamento, nós estamos falando do posicionamento enquanto pessoa também, em primeiro lugar, porque o profissional vai alcançar essa área. Nós queremos sim, né, que tenha um nicho de alcance, que tenha tudo isso, mas o que nós vamos falar aqui hoje, não é, Mariana? Não é sobre o marketing jurídico, não é sobre como alcançar ou fazer uma prospecção, mas sim como o profissional advogado, ele vai se comportar diante, sim, né, da figura do judiciário, dos seus clientes. É mais ou menos isso, Mariana, que a gente quer trazer nesse bate-papo hoje? É isso mesmo, Thaís. O que nós queremos trazer neste episódio é esse posicionamento profissional-cliente, profissional e servidores públicos. Por que isso, Thaís? Porque nós, como advogadas, né, estamos aqui como advogadas, mas isso em qualquer profissão, nós temos também que saber passar para o cliente o que a gente vai entregar para esse cliente, o que a gente pode entregar, o que a gente não pode entregar e a forma também de falar com esse cliente. E, do outro lado, a forma de se posicionar com o judiciário, com o juiz, com o Ministério Público. E que esta forma de posicionamento, não só o posicionamento verbal, oral, mas o posicionamento também na escrita, que para nós hoje tem muita importância porque a gente quase não consegue mais ser atendidos, né, no judiciário. Quando nós falamos dessa questão, dessa pauta que envolve os clientes, que envolve aqueles que procuram o nosso trabalho e também relacionamento direto que nós temos, né, com os servidores do judiciário, sejam também os da promotoria, aqueles órgãos que a gente precisa lidar no dia a dia da nossa profissão. Então, além da gente tem que ter, né, esse tato com quem nos procura, com quem procura você, advogado, na hora de fazer o seu atendimento, na hora de conduzir o caso, nós temos que ter também, vou usar essa palavra que pode parecer estranha nesse momento, Mariana, uma empatia também com quem vai ser o nosso interlocutor. Com quem nós estamos falando? É com o juiz? É com a promotoria? É através do processo, com uma petição? Você falou, né? A comunicação não só verbal, mas a comunicação escrita. De que forma isso modifica na atuação do profissional advogado? Isso, e modifica muito, e a gente tem até que estudar aquela vara de família, aquele juiz, aqueles servidores, para saber até mesmo como falar com eles. Porque, por exemplo, Thaís, tem juízas que gostam da jurisprudência atualizada. Agora, tem juízes e juízas que já não gostam de jurisprudência. Então, isso tem que ser muito analisado. A gente tem que analisar aquela pessoa, aquele juiz que vai nos atender, para saber como falar. Mas, Mariana, às vezes eu não conheço, eu não sei. Na dúvida, gente, a gente usa sim
as jurisprudências, só que as mais atuais possíveis. Porque aquele juiz, às vezes, não está tão atualizado quanto aquela última jurisprudência que chegou para a gente. Porque o IDFP, ele manda para você, assinante, as últimas jurisprudências sobre os assuntos de família e sucessões. Então, nós vamos estar atualizados e a nossa petição vai estar atualizada. E mesmo numa conversa, né, ali diretamente com o juiz, a gente pode também falar mais a jurisprudência desse tribunal atualizada, ela está nesse sentido. Nós temos a súmula tal nesse sentido, para ele ver também que nós estamos amparadas. Nós temos subsídios para estar falando aquilo com ele naquele momento. Então, quando nós falamos de posicionamento, tem tudo a ver, tem uma relação constante e não é indireta, é direta com a atualização. Porque quando nós falamos que estamos atualizados, é através de um estudo. Por exemplo, o IDFP, quando ele realiza, Mariana, um estudo de caso, muitas vezes o advogado ou quem é membro do IDFP leva a questão até antes de iniciar um processo. Ou seja, para conduzir melhor aquele primeiro atendimento que ele vai ter, a parte que é o cliente desse advogado somente marcou, né, um agendamento, vai ter a consulta, você sabe superficialmente do problema do seu cliente, mas você já tem noção daquele conteúdo. Na nossa área, que é uma especialidade, que é Direito de Família e Sucessões, mais ou menos a gente já sabe que vai ser tratado ali naquele atendimento. Então, no IDFP, o estudo de caso não é somente para aquele caso que está em andamento, né? Tem muito membro que pede e faz esse estudo para que antes da consulta ele saiba como se posicionar, ele até já conhece qual é o perfil do cliente, né? O tipo de ação que vai ter, mas ele tem, não vou dizer que é uma insegurança, não. Mas precisa de algo mais atualizado e que seja entregue, porque na dinâmica da sociedade de hoje, que seja entregue de uma forma mais célere. Né, que ele venha se aprofundar depois naquilo, mas o primeiro contato que você tem com o cliente, se você já passa mais segurança, passa que você está atualizado, faz toda a diferença, não faz, Mariana? Faz muita diferença, e aí o estudo de caso, quando ele é feito, né, anteriormente ao atendimento ao cliente, o advogado, ele vai saber conduzir até de uma forma melhor, de uma forma ampla, porque às vezes a gente não enxerga sozinho todas as opções que o cliente pode ter naquele caso. E às vezes um caso desdobram em 3, 4 casos. Sim, eu vou falar de algo que precisa ser dito. Quando você tem o posicionamento mais seguro, pode ser que não seja a via melhor ali na hora de iniciar o processo. Isso pode ir se modificando justamente porque você vai estar atualizado, estudando. Mas isso gera uma outra consequência, Mariana, os seus honorários. Os seus honorários, né, os honorários do advogado, eles precisam ser valorizados, mas porque eles têm realmente um precedente aí de um estudo, tá? Eles vêm de uma atualização, de uma dedicação constante. Então, o valor agregado ao seu trabalho é o valor do trabalho que você está prestando para o seu cliente. Não adianta você aumentar, advogado, os seus honorários se você não tem a credibilidade, se você não está atualizado. Ao passo que também não adianta você cobrar honorários baixos se você se dedica tanto para uma área específica do seu trabalho. E o cliente vai entender isso. Ele não vai questionar o valor da sua prestação de serviço se ele tem confiança na credibilidade, no estudo que você passa para ele. E isso também remete, Mariana, no judiciário. Quando o juiz, né, ele está analisando um processo que está atualizado, que tem a ideia, a doutrina, a jurisprudência, ou dentro da mesma vara daquele juiz, que você já sabe a posição dele, é importante, porque o trabalho do judiciário, que é, sim, realmente muito complexo, dificultoso, porque é baseado em provas, a gente voltaria na questão técnica, precisa ser mais claro possível. Você falou lá no início, Mariana, que até as próprias petições, sejam as iniciais que vão ser distribuídas ou as petições durante o processo, precisam ter uma linguagem que seja específica. Que tipo de linguagem a gente fala quando fala de petição? Olha,
Eu tento falar de forma mais clara possível, porque hoje, né, o CNJ pede para a gente simplificar. Né? Ele tem até aquele quadrinho que chama Simplifica Aí, sim. que é para simplificar. Então, assim, o máximo possível que eu posso simplificar, eu vou simplificar. Principalmente quando eu estou ali contando os fatos. Porque eu quero que o juiz entenda da forma que aconteceu. E isso também vem do primeiro posicionamento com o cliente, porque tem assinantes que reclamam para a gente, que falam assim, meu cliente não se abre comigo. Mas é porque você, advogado, tem que se posicionar com esse cliente. Eu preciso saber os detalhes. Então, quando eu termino uma inicial, eu faço uma reunião com o meu cliente, com a minha cliente, online que seja, nós vamos repassar os detalhes. Porque os detalhes, o cliente não vai entender isso, mas os detalhes são muito importantes para o juiz, principalmente quando a gente precisa traçar uma linha do tempo. Por exemplo, na questão de regime de bens, quando finaliza a separação de fato. Então, eu tenho que fazer essa linha do tempo para mostrar para o juiz que daquele momento para frente já não se aplica mais o regime de bens. Então, tudo isso vem de um primeiro posicionamento, o posicionamento nosso com o cliente. E como você disse da empatia, a gente também tem que ter aquele feeling. Porque hoje eu falo assim que é muito importante a gente entender o cliente entender o que a gente vai fazer. Sim. Mas também acho importante a gente mostrar para o cliente que a gente estudou, que a gente sabe aquilo que a gente está fazendo e a gente está traçando uma estratégia. Isso vem do posicionamento. Porque também, se o cliente começa a interferir demais, acaba, gente, que atrapalhando o advogado. Essa interferência. Então, até nisso, você tem que saber se posicionar sem ser, por exemplo, grossa, por exemplo. Mas tem que se posicionar. Então, posicionamento é muito importante. Tá. E o posicionamento, eu entendo também que tem a ver com identificar o cliente. Cada cliente vai ser diferente. Ele tem a sua peculiaridade, né? Há clientes que são mais objetivos, aqueles que precisam de uma escuta, de um tempo de escuta maior. Então, quando a Mariana fala dessa posição, que muitas vezes pode parecer, não posso ser grossa, mas eu preciso limitar, porque tem cliente que precisa de um tipo de orientação mais direta. Mas eu não posso ser tão aberta assim, eu não posso ser amiga da cliente ou do cliente, mas tem cliente que precisa de maior acolhimento. Então, depende se estão chegando lá, né, com uma questão, com um conflito que diz respeito a uma violência doméstica, ou que diz respeito aos filhos que estão sem receber alimentos numa situação em que o pai ou a mãe faz aquilo propositalmente. Primeiro, você precisa da escuta ativa. E a escuta é aquela que não adianta você intervir enquanto a pessoa fala, né? Você primeiro faz realmente todo esse acolhimento, faz essa escuta, e isso também é se posicionar com aquele cliente. Exato. Inclusive o ambiente que você está. Então, por exemplo, no escritório, eu tenho a minha sala de escuta. E nessa sala de escuta, não é uma mesa que eu sento e tem as duas cadeiras na frente. Não, é uma poltrona, a outra poltrona na frente. Eu tenho lá a mesinha com a caixinha de lenço, porque, gente, as pessoas se emocionam. Então, a gente está ali também para ouvir. Tanto que eu comecei agora, Thaís, a fazer uma pós-graduação em neurociência. Não porque eu queira ser uma terapeuta, mas porque eu quero atender de forma ampla a minha cliente. Exato. Esses dias, numa disciplina da faculdade que não era específica, a CNV, o que é a CNV? É a comunicação não violenta. Nós utilizamos, tá, essa temática para tratar e falar realmente não do relacionamento entre pessoas somente, tá, Mariana? Mas da comunicação não violenta, da CNV aplicada no dia a dia da advocacia. Também com o seu cliente, também com o juiz, também com o assessor do juiz que está ali filtrando. Eu falo juiz, viu, gente? Juíza, assessora, advogada.
correto? Você usar uma forma de diálogo, que primeiro você escuta, né? Depois você fala, e aí você identifica os interesses que estão em jogo, que estão ali em conflito, ou que podem nem ser um conflito, para depois você se posicionar. Enquanto profissional, por exemplo, para dar o seu parecer, para dizer qual processo vai ser conduzido, de que forma, ou também, muitas vezes, Mariana, não é naquele primeiro momento que você vai demonstrar o caminho. Você, advogado, não é obrigado a já delinear todo o caminho jurídico, até porque, diante da peculiaridade, que eu sempre uso essa palavra aqui, no direito de família, sucessões, ou advogado que é especializado em outra área, ou aquele que é generalista, muitas vezes a gente sabe que tem diversos caminhos. Então, quando a gente fala de estar atualizado, de estudar e de focar, e você fazendo, por exemplo, uma especialização em que a gente trata de entender o outro, porque quando a gente fala de direito, quando a gente fala de advocacia, nós estamos falando de vida das pessoas. Nós não estamos tratando de objetos. Nós estamos tratando das pessoas. Elas querem os direitos delas resguardados enquanto pessoas. Então, quando você fala que está estudando, especializando, você está valorizando quem? Não é você. Você valoriza o seu cliente. E se você valoriza o seu cliente, você se posiciona. E aí eu falei lá no início que a gente não fala mesmo de marketing jurídico, de angariar, nada disso tem a ver aqui conosco, nem com o IDFP. Mas o cliente que sente que você tem toda essa dedicação para ele vai voltar para o seu escritório. E o cliente sente. E ele sente. É a mesma coisa, é um carinho, tá? Do café, é o carinho da bolacha, é o carinho do lencinho. É da experiência. Né? A experiência, ela fica marcada. E mesmo no online, tá, Thaís? Porque, assim, 90% dos meus atendimentos são online. E mesmo no online, tem todo esse... A pessoa sente a diferença. Você falou isso do online e tem acontecido muito. Tanto pela dinâmica que nós temos hoje, dessa correria, ou da distância que agora é possibilitado a nós, graças a Deus, né? Não podemos reclamar dessa tecnologia, de atuar em diversas comarcas, diversos estados e também fora do Brasil. Então, muitas vezes, quando há consulta ou exposição do relatório, ou posicionamento, vamos falar disso também, né? Posicionamento de como está o processo, o andamento do processo. Tem gente que prefere escrito, tem gente que prefere que passe por uma nova... Conversa, na verdade, presencial ou virtual. Então, essa possibilidade de ser o virtual não dispensa de que você ofereça esse mesmo carinho, acolhimento e momento único para o seu cliente. Tá? Porque no virtual a gente também consegue e a gente deve fazer isso. E principalmente no direito de família e sucessões, o cliente já chega... com emoções que às vezes nem ele sabe identificar. Então, ele já está emocionalmente alterado, abalado. Então, a gente tem que saber fazer esse acolhimento em forma de posicionamento. Então, o que isso requer, Thaís? Isso requer um estudo, requer até mesmo autoconhecimento. A gente mesmo, às vezes, sem querer, a gente se envolve. Então, isso também, a gente tem que ter esse autoconhecimento para saber separar as coisas, para poder pensar melhor. Porque quando é com a gente já nem pensa direito, né? Por isso, gente, que quando um advogado precisa, ele vai recorrer a outro advogado, porque para a gente mesmo, as emoções falam mais alto. Então, a gente precisa desse autoconhecimento, a gente precisa de estudo, de saber outras matérias que não de direito. A gente tem que ter esse tempo, né, para ler outras questões, outros assuntos, que tudo, na verdade, está tudo junto. É um ciclo.
ciclo que vem vindo, porque hoje a vida é muito corrida, muito dinâmica. E o que o cliente quer é isso. Ele quer um atendimento rápido, ele quer solução rápida. A gente tem que explicar que não depende da gente, que depende do judiciário. A gente tenta fazer a nossa parte da melhor forma possível. E se a gente sabe se posicionar, ele sabe que nós estamos fazendo o melhor possível. E eles vão esperar. E diante dessa análise que a gente está aqui fazendo, dessa reflexão, eu posso garantir a você, advogado, que queira estar atualizado, que queira dedicar-se ao seu cliente e à sua profissão, não é possível mais separar o direito da psicanálise, da psicologia, tá? Do estudo do comportamento humano. Eu vou exemplificar. Nós sabemos que as famílias tomaram formatações diferentes daquelas consideradas tradicionais. Nós já falamos isso em outros episódios, em outros momentos. Nós temos isso dentro do curso, né? Nos workshops que virão. Então, o que a gente trata, nós até conversamos nessa semana, Mariana, que são muitos processos já nesse sentido. E aí, sim, a gente entender qual que é o outro lado, qual que é a dor de quem está te passando aquele conflito, aquele problema. Nós falamos da família multiespécie. Essa semana nós estávamos dialogando lá no meu escritório com a minha sócia, com a doutora Ellen também. Passamos ali por uma análise de um caso específico em que havia a formação de uma família ali e eles têm os pets, que são os gatos, os cachorros. Mas para o entender de algum outro advogado ou de um julgador da causa, pode não considerar aquilo como família. E aí, como que você faz o pedido daquele valor que sempre foi rateado ou foi investido ali pelas duas pessoas durante o relacionamento? Elas vão finalizar esse relacionamento afetivo entre elas e permanecerão. 4 gatos, 3 cachorros... Um só vai ficar com eles. Tem guarda? Tem alimentos? Tem juiz que vai entender, tem juíza que vai entender que não são alimentos pleiteados, mas que tem que ser determinado um valor de ajuda de custo. Como que isso vai ser determinado? Tem legislação nesse sentido? Não tem, mas já tem decisões, tem projetos de lei, tem enunciado. Uma atualização super rápida aqui, que nós não vamos entrar nesse mérito, Sim. nesse assunto, mas hoje o CCJ aprovou o projeto de pets. De guarda, de despesas. É nisso que eu estou tentando falar com vocês. Que a atualização, ela é indispensável. No direito hoje, não tem como, estou aqui conversando com você. Eu falei do projeto de lei e você falou o quê? Da aprovação do projeto de lei. Olha que dinâmica. Para a gente que dá aula, inclusive, você dormiu, acordou, tem decisão nova, gente, jurisprudência. Quando a gente fala de atualização jurisprudencial, não é brincadeira, não. No outro dia, você falou aqui, numa segunda-feira para o teu cliente, qual era a posição do judiciário, na quarta ela pode ter modificado. E aí, se você não está disposto a estudar, a atualizar, você não está disposto a entregar para o seu cliente o melhor. E aí, você tem que sofrer as consequências. Esse cliente não volta para você. Você volta para alguém que não cuidou? Não. Não quer dizer que ganhou ou perdeu. Não tem nada a ver. Porque a gente não pode mas garantir, que não cuidou da sua questão. Né? Seja na saúde, seja... nos problemas jurídicos, no processo, seja no nutricionista, qualquer profissão. O que o cliente quer e o que você, enquanto um profissional, deseja é entregar o teu melhor. E eu acho, essa é a minha opinião, que isso não tem a ver com êxito ou não êxito. Porque se você usa do melhor caminho, da sua melhor técnica e do aprendizado, da atualização, você entrega o melhor. É isso mesmo. Juiz sente isso? Juíza sente isso? Se o advogado entregou o melhor ou não? Sente.
Por que eu estou te perguntando? Você vai me ajudar a responder, Mariane. E quem estiver nos ouvindo depois pode trazer lá os depoimentos, falar conosco no IDFP, né? Que a gente recebe muita mensagem lá no Instagram sobre essa questão de posicionamento também. Por isso que a gente decidiu também usar essa temática, né? Porque eu já tive colega que... de outros estados e também da onde eu atuo, em que coloca, olha, segundo a jurisprudência atualizada, e é uma jurisprudência de 2009. Não que você não possa colocar lá um comparativo, inclusive, olha, desde 2009... Exatamente. O pensamento já era nesse sentido. E agora, em 2024, continua ou modificou. Olha como essa evolução é legal. E isso tudo dentro de uma petição. Então, assim, eu acho também que chega a ser até um desrespeito o colega que só coloca e ele conduz, ele coloca partes de uma jurisprudência ou parte de uma doutrina... Tá? E o judiciário está ali para apreciar. É sério, é uma seriedade. Ninguém está ali perdendo seu tempo, brincando. Então, eu acho assim que o advogado precisa, sim, se dedicar. Ah, isso é constante? Não, gente, eu preciso valorizar porque eu amo a minha classe, amo a minha profissão. Mas isso acontece. E acontece talvez porque a pessoa não acha que ela precisa se atualizar. Eu, por exemplo, na área que não domino, eu sempre busco cursos ou colegas ou cursos como institutos como o nosso, de outra área, tá? Que seja direito imobiliário, direito eleitoral, quando está envolvido previdenciário dentro da familiarista, eu faço questão de ter adesão, de aderir a um curso do colega profissional que é especialista nessa área, porque eu não posso entregar para o meu cliente algo que eu não sei fazer. Ou eu vou e faço o quê? Indico um colega profissional maravilhoso que atue nessa área, por que não? É o que eu faço. Eu trabalho com direito de família e sucessões. No mais, são indicações e indicações de profissionais que eu conheça, que eu saiba a atuação, né? E se eu não sei, se eu não posso indicar, eu não vou indicar. Né? Eu falar, olha, infelizmente, essa área eu não atuo. Justamente por isso, porque eu quero entregar o melhor. E, Thaís, falando nisso, de entregar o melhor, vamos entrar um pouquinho na questão sobre hábitos? Por favor. Porque, assim, nós temos hábitos bons e hábitos ruins. Sim. E o que isso interfere? Interfere em muita coisa. Porque quando a gente está num ciclo de equilíbrio, tudo se equilibra, inclusive a profissão. Então, peraí, você está me dizendo que a sua saúde enquanto Mariana, os seus hábitos diários, a sua vida vai refletir no teu aspecto profissional? Reflete. De que maneira? Reflete. Por exemplo, quando você está com algum problema em alguma área da sua vida, a sua cabeça não está ali no seu trabalho na hora que ela precisa estar. Igual eles falam, que é o tic-tac do relógio ali, deu 5 horas, estou indo embora. E para nós, advogados, né, que trabalhamos com família, né, com pessoas, você imagina, 5 horas eu vou embora? Não tem jeito, eu preciso terminar aquilo que eu comecei a pensar. Então, tem muita gente que fala para mim, nossa, você não usa o ChatGPT? Não uso. Porque a minha diferença sou eu, uma pessoa humana, que estou sentindo ali a dor do cliente. Ai, que bom que você chegou nesse assunto para eu não me sentir um ET. Exatamente. Tem muita gente que ainda fala, nossa, não é possível, você precisa. Gente, eu gosto de escrever, eu gosto de pesquisar. Olha, eu acho que você também, até porque a gente produz também as petições, os estudos de caso do Instituto. Eu adoro fazer o processo que é específico de um cliente. Então, assim, cada caso é único. Nós vamos usar a mesma legislação, nós vamos usar os mesmos princípios constitucionais. Cada caso é único. Eu não consigo. Respeito aqueles que usam, inclusive, por falar que apontam os erros, que apontam as melhores soluções ou o melhor caminho. Eu não consigo. Eu sou bem... humana no sentido de produção, não dizendo que aqueles outros não são, mas na produção das minhas peças, elas são como fazer, confeccionar. É artesanal. É artesanal, vai ser artesanal. Sabe bordar uma toalha? Exato. Especificamente para alguém? Tem gente que não gosta de crochê, tem gente que não gosta de tecido fino.
Nem para todo mundo vai ser igual. Então, assim, a produção da sua peça, o conduzir do seu processo, faz toda a diferença. Eu vou fazendo, eu vou lendo, eu vou batendo palma. E aquilo é o que eu gosto. Então, é dessa forma. Então, os hábitos, por exemplo, para a gente fazer uma petição, que hábito que a gente precisa ter antes disso? Um hábito de leitura. Ah, mas eu não gosto de ler. Gente, se você pegar 2 minutinhos e falar, nesses 2 minutinhos eu vou ler 2 páginas. Já tá bom para começar. Então, o hábito, não só de leitura, mas qualquer hábito, a gente ir evoluindo nesse hábito. Isso é muito importante. Para poder ali, na hora de fazer a petição, a gente lembrar, nossa, eu li sobre isso. Nossa, esse assunto é de tal jeito. Porque o que a gente está falando aqui é que hoje tudo se entrelaça, né? As matérias se entrelaçam, né? A gente vai ter episódios com o direito previdenciário, com o direito trabalhista, com vários outros, direito imobiliário, com psicanalista, com psicóloga. Então, assim, tudo ali é entrelaçado. Tem as interfaces, né, das outras matérias com o direito de família. Então, como que eu fico alheio a isso? Não posso. Eu tenho que saber, pelo menos, um pouquinho do que está acontecendo no mundo, até mesmo porque vem essas notícias que, para a gente, são boas notícias. Não que elas sejam boas, mas você saber ali o que está acontecendo no CNJ, na Câmara dos Deputados, no Senado. A gente tem que acompanhar, a gente tem que ter esse hábito. E os hábitos, eles formam, sim, o nosso equilíbrio. Então, a gente precisa estar equilibrado para poder fazer um bom atendimento, para poder produzir melhor. Tudo isso vem de hábitos saudáveis. Eu gostei muito de pontuar nesse sentido, de falar que os hábitos interferem, né, no modo em que a gente trabalha, em que a gente entrega o nosso melhor. E isso também nos força a ser melhores, não é, Mariana? E quando a gente fala ser melhor, a gente reflete isso, reflete para o outro, né? E isso vai vir, sim, como uma consequência da sua profissão, do seu trabalho. Mariana, você consegue exemplificar de que modo você mudou ou muda os seus hábitos, se é só através da leitura? A gente pode puxar um pouquinho do gancho, desse gancho dentro da conversa de hoje? Assim, Thaís, primeira coisa que eu estou tentando limpar é o meu sono. Então, eu tento dormir as horas, né, de pelo menos 7 horas por noite, me alimentar melhor, fazer atividade física. Aí as pessoas falam, mas não é todo mundo que consegue. Se programar, vai conseguir. Igual o meu marido, ele falava muito assim, eu não tenho hora para poder fazer uma caminhada. Se você acordar mais cedo, você tem. Então, assim, a gente tem que programar, tem que aprender a criar esse hábito. Eu não gosto de caminhar. Vai esses 2 minutinhos que eu falei. E esses 2 minutinhos têm sentido. Depois eu vou mostrar um livro para vocês que eu vou indicar. Tem sentido de começar assim aos pouquinhos, vai aumentando. E assim que eu comecei tudo que eu faço hoje, que eu tenho de hábito, comecei aos poucos. E agora, assim, minha leitura tinha parado muito. E agora eu voltei ao hábito da leitura. Eu tenho o horário que eu vou ler, o tempo, né, que vai durar essa minha leitura, o afastamento disso daqui. Sim. Porque isso aqui interfere muito. A gente precisa, mas interfere em hábitos, por exemplo, da leitura mesmo. Como é que você vai ler olhando? Do próprio sono, né? Porque se a gente fica com a tela ali antes de dormir, eu vou pesquisar. Você pesquisa um processo, você abre seu e-mail, você faz uma conversa que já tirou ali do teu sono, do seu momento de leitura. E, Mariana, você falando disso me remete a uma outra coisa, porque eu acho importante que nós vamos criando o quê? Uma comunidade. E as pessoas vão se identificando. Por quê? Tem até um dia, um membro colocou uma querida, né, que já está aí no DFP, eu fui caminhar e coloquei assim, do jeito que dá, a hora que dá. Eu costumo falar isso. Às vezes eu já acordo, você já está colocando lá o seu café,
E já que está treinando, ou que seja uma caminhada, né? Ou à noite, num momento de descanso, um chá, em um momento de leitura. A rede social, para isso, ela é muito benéfica, né? A gente acompanhar quem a gente gosta. Ela cria conexões. Cria conexões. E inspiração. E inspiração, exatamente. Falamos do ser humano, falamos do quê? De conexão, de troca humana e inspiração. Por que que a gente pode se considerar uma inspiração? Eu quero que você responda, Mariana, mas eu posso dizer por que que eu posso me considerar uma inspiração. Do jeito que dá e na hora que dá, não é só um jargão, é porque é fato. Eu sou advogada, eu sou professora, eu sou mãe de 2 filhas, uma de 3 anos e uma de 9 anos. Eu tenho meu casamento, que eu adoro, que eu amo e eu me dedico a ele. Eu tenho meus pais maravilhosos, eu tenho minhas famílias, meus irmãos. E eu trabalho. Eu trabalho porque eu quero trabalhar. Porque eu preciso trabalhar e porque eu amo trabalhar. Há quem não queira trabalhar com uma profissão específica, tá? Mas isso tudo nos torna uma inspiração aos olhos dos outros. Eu não sabia que eu podia inspirar alguém. Eu não sabia que o meu hábito de uma caminhada de 30 minutos num dia corrido pode incentivar alguém. Eu não sabia que o fato de eu ser mãe e fazer outras coisas podia e pode incentivar alguém. Nós fizemos um café de quem estava presencial na cidade em que eu moro, que é a Poços de Caldas, maravilhosa, e algumas das nossas, né, que estão na nossa comunidade, não consigo mais nem chamar de membro, né, das familiaristas que estavam aqui, me disse assim, a partir do momento em que eu via como você trabalhava e depois que eu entrei para o Instituto de Direito de Família na prática, que eu vejo a entrega de vocês, professoras, que têm toda essa vida, você rapidinho pode falar da sua para nós daqui a pouco, eu me senti fortalecida, inspirada a não desistir e a continuar. E quem falou isso é uma pessoa maravilhosa que está aí palestrando, tá? Em estado que não é aqui de Minas, com um filho no colo, com um filho que agora deve estar o quê? Com 2, 3 anos. E como é possível? E como é gratificante a gente saber que pode inspirar e inspirar com essa mudança de hábito. A tua vida faz diferença para mim e pode fazer para o outro. Você que está assistindo, fique certo disso, que talvez a tua atitude pode servir para me inspirar ou para me desincentivar. Basta você saber que modo, de que forma você veio conduzir a tua vida e interferir na dos outros. Muda, Mariana. Você só tem no seu contexto, ou deveria só ter pessoas que estão aí para o crescimento pessoal? Ou é dizer também demais que todo mundo tem que ficar nessa vibe? Não, cada um, né, do jeito que gosta, que se sente bem. Eu acho que hoje as redes sociais, elas estão aí para, lógico, ajudar. Até falam que se a gente não está na rede social, a gente não existe. Então, nós precisamos dela até mesmo para o nosso trabalho, né? Eu tenho o meu Instagram profissional, a gente tem o do IDFP, a gente tem que se conectar com outras pessoas, até mesmo para mostrar essa comunidade, esse ecossistema que é o IDFP. E o café, eu acompanhei, né? Não estava aqui, mas acompanhei o café. Sentimos muito sua falta. E assim, é uma coisa gostosa essas trocas. Sim. E o próprio estudo de caso que a gente faz no IDFP é uma troca. Não é só a gente, professora, falando. É uma troca do que a advogada acha, do que a gente acha, o que a gente sugere. Ali tem uma discussão e é traçado ali um caminho que vai ser seguido. Então, isso é muito legal. Além das aulas práticas, né, que a gente também tem no IDFP, gente, são aulas que são práticas mesmo, não é a teoria, é a prática. E os workshops que têm a teoria mesmo em si, o banco de petições que a gente tem, tudo isso é um ecossistema que permite à nossa comunidade de ajudar o outro, de não estar sozinha ali naquele processo. Então, a gente troca ideias, a gente faz estudo, a gente estuda, a gente cria o hábito de estudar, de ler,
de assistir o workshop, que às vezes até no estudo de casa a pessoa fala, mas tal coisa é, por exemplo, alimentos avoengos. Eu falo assim, olha, é assim, assim, assado, eu sugiro tal coisa, mas você vai entrar na nossa plataforma e vai assistir o workshop de alimentos avoengos. Porque ali vai estar abrangendo muito mais coisas do que a gente trata ali em meia hora, 40 minutos de estudo de caso. Certamente, certamente. Então, essa comunidade é muito importante. E as comunidades também vêm de hábitos, né? A gente ter o hábito ali dessa troca, de não se sentir constrangida, de pedir a ajuda, porque aquela comunidade é para isso. Né? A pessoa fala que precisa agendar um estudo de caso urgente. Isso não é vergonha para ninguém. E tem uma coisa que é muito diferenciada no estudo de direito de família na prática, que é a celeridade. Porque muitas vezes a gente também tem o hábito do quê? Da procrastinação. Então, você está ali com uma inicial para distribuir ou um cliente para agendar e você está com algum, não receio do seu atendimento, mas da técnica ou do caminho. E quando a gente está tratando com os mesmos profissionais da área, que aí sim nós temos uma comunidade, um ecossistema já formado e você confia que aquela troca vai te trazer uma ótima experiência, troca de advogado com advogado, isso é maravilhoso, tá? Porque é celeridade. Você marcou um estudo de caso, o que a gente precisa, na verdade, é que você, se entender viável, já mande com 48 horas de antecedência para que nós façamos, inclusive, a melhor análise e você saia daquele estudo de caso totalmente já engajado a distribuir a tua inicial. E atualizado. Atualizado, marcar o horário do retorno do seu cliente e se posicionar da forma que hoje eles querem, desejam e merecem, com celeridade. Ainda temos essa questão. Com segurança. Não que vai ser uma celeridade sem a segurança, que também não adianta a gente conduzir o processo ou iniciar um processo que está imaturo. Se aquele conflito ainda é imaturo, que sejam até tomadas outras decisões que nós temos. Um diálogo anterior, a utilização dos métodos alternativos de solução de conflitos, né? A gente pode tentar ali a questão da mediação, da conciliação, de uma terapia anterior, mas isso tudo também é objeto de um estudo de caso, porque a gente também pode repassar isso ao outro advogado. Também. Você já tentou fazer isso? Qual é o perfil do teu cliente? Então, isso tudo é muito legal, mas não podemos esquecer de pontuar, eu sempre falo disso, eu falo aqui no Instituto, eu falo no nosso podcast, eu falo em sala de aula. Hoje em dia, a dinâmica da sociedade requer praticidade. Ninguém quer entrar e ficar procurando uma jurisprudência, tá? Não é que não quer, talvez não consiga, esteja com uma urgência. E aí você tem a atualização da jurisprudência. E aí você pode pedir uma petição para aquele caso específico. E foi dessa ideia que nasceu o IDFP. Eu não vou me esquecer de quando você falava lá atrás sobre quem te desse as mãos. Né? Então, dar as mãos. É o que a gente quer, dar as mãos para o nosso colega, para a nossa colega. Isso. E vamos continuar aí, que nós podemos mais falar em relação a esse episódio especial de hoje. Eu tô muito curiosa, eu confesso, tá? Tá, eu vou fazer menção, tá? Renata e Maurício estão aqui conosco. São, aqui ó, o melhor podcast do Brasil mesmo. Não tem dúvida do Brasil não, tá? Porque eles são de tudo que é canto do mundo. Nem vou falar do astronauta, né? Enfim, eu não sabia mesmo, viu, Renata? Viu, Maurício? Que a Mariana trouxe aqui livros. E eu quero chegar nessas indicações dela e ver de que forma a gente vai conduzir isso aí. Eu trouxe alguns livros que eu já li para indicar para a leitura de vocês, para a vida, tá? Não é nem para profissão, ajuda, claro, muito, mas é para a vida. Eu trouxe aqui só alguns. Vou mostrar para vocês. Essa câmera aqui. Olha, esse pro direito é fantástico, né? A arte de ter razão.
Gente, muito bom. Ele vem em estratagemas, né? São tópicos número 1, número 2, número 3. Já quero, não li. Ensinando como a gente faz para ganhar numa disputa, vamos dizer assim. Então, muito importante até para nossa profissão. Este outro aqui, gente, é fantástico. 21 lições para o século 21. Muito, muito bom, principalmente para quem tem medo da gente perder o nosso lugar de trabalho para os robôs, para as máquinas. Então, muito importante a leitura. Esse daqui, gente, foi meu marido que me indicou. É sensacional. Admirável Mundo Novo. Sabe, eles falam de um remédio aqui que chama Soma, que hoje todo mundo toma esse remedinho, que é os antidepressivos, aqueles remédios para a gente se sentir bem. Fantástico livro. Este daqui, gente, maravilhoso, é um psicólogo que esteve no campo de concentração. Chama Em Busca de Sentido. Gente, todo mundo deveria ler esse livro. Muito, muito bom. E este último aqui que eu trouxe, que são sobre os hábitos. Hábitos atômicos. Esse livro ele ensina a termos os bons hábitos e a tirarmos os maus hábitos. Então, esse também, para a vida, também muito bom. Eu trouxe essas indicações porque hoje a gente dá aqui para mim, eu preciso fazer uma coisa, gente. Vai ter que virar meme. Não vai virar meme, não. Vai virar recorte, tá? Corte, Thaís, do nosso podcast hoje. Renata, Maurício, eu tô preocupadíssima. Eu vou me comprometer. Todos não, gente. Mas no próximo episódio, eu vou ter que contar qual dessas que você indicações leu. Que eu li, tá? Eu estou me comprometendo. Eu estou entrando no hábito da Mariana, tá? Eu quero criar esse hábito, voltar a ter. E você vai me indicar um que você acha essencial para mim nesse momento. Você sabe o momento que eu passei, as coisas que eu passei nesse ano, sempre próxima de mim. E eu estou me comprometendo. Eu vou contar no próximo episódio qual eu li ou quais li e o que eu achei. Vamos combinar então. Tá, e espero que vocês aí também, que estão nos ouvindo, que estão assistindo, que também escolham um para ler. Porque este hábito é um hábito bom, né? Ninguém perde lendo. Né? Você sempre vai aprender alguma coisa, vai agregar alguma coisa. Então, isso é muito importante. E para a vida, para o mercado de trabalho, para a nossa profissão, para tudo. São questões aqui que são questões que valem a pena e que são importantes. Tá. Mariana, há quem ache isso polêmico. Há quem ache isso polêmico. Roupa. Maneira de se vestir. Imagem. Maneira de se falar. Imagem. Dentro do fórum. Fora do fórum. Num atendimento virtual. Num atendimento presencial. No seu dia a dia de advogada e de advogado. Sua imagem pessoal reflete? Muito. Tanto que nós estamos aqui gravando um podcast, todas... né? Nós duas. Sim, eu me preocupei com o meu interlocutor. Você também? Exatamente. Então, a gente tem que transmitir uma imagem de confiança. Né? Então, aquilo que a gente vê no próprio Instagram, das pessoas ensinando, colocando antes e depois, de como a imagem interfere, ela interfere. Ela interfere no atendimento do cliente e também na conversa lá dentro do fórum. Então, você não pode... Tanto que no fórum tem uma plaquinha escrito lá, as roupas que você pode e que você não pode entrar. Né? E isso vem do século retrasado. E vem passando, e isso no fórum continua, se mantém essa plaquinha lá, que, por exemplo, o homem não pode entrar de regata. E vocês veem todos os advogados muito bem vestidos, de gravata. E por que as mulheres também não? Então, nós temos, sim, que estarmos bem vestidas, passando uma imagem de segurança, de confiança, e isso interfere.
Eu acho que isso tem a ver com... Acho não, tenho certeza. Com cada área, né? Profissional. Não condiz conosco nos apresentarmos no fórum com uma roupa de ginástica, a não ser que seja uma ocasião muito especial, que você foi buscar uma documentação, não sei. Mas, ao mesmo tempo, que não condiz com uma fisioterapeuta ou com uma profissional da educação física, que ela vá dar aulas para você de salto. Né? Eu não vou confiar nessa pessoa que está lá me passando. Gente, hoje eu estou impossível, Renata. Que está me passando lá um agachamento e ela está lá de saltinho me ensinando, né? Ou então que eu vá numa aula... Ai, gente, eu sou antiga. De ginástica coletiva, tipo um body pump, em que a pessoa que está dando aula, ela não faz nenhum movimento, ela só está falando comigo, ela não está fazendo o exercício, eu não consigo ter essa confiança, né? Então, assim, se eu estou ali, a pessoa parou o tempo dela para levar o problema e ela chega ali, a não ser que seja um combinado, a não ser que você já saiba, a não ser que você fale, olha, eu estou correndo, você precisa me entregar esse documento, mas eu acabei de sair da academia, ou eu levei minhas filhas na escola, eu ainda não estou no escritório. Problema nenhum, gente. Não tem problema real. Tá? Mas se a pessoa agendou um horário com você, ela parou o dia dela, ela saiu do trabalho dela e você vai recebê-la chegando, correndo, tá? Sem a tua dedicação para aquele momento, eu acho que isso faz diferença. Polêmico, eu falei aqui no começo, se a nossa imagem reflete, pode ser polêmico, mas eu não ligo de dar as minhas opiniões polêmicas. Imagem pessoal reflete, tá? Eu me preocupo. E eu acho que você deveria se preocupar também, advogada e advogado. Sim, reflete, ela passa confiança. Agora você imagina você com a imagem que você quer passar, com confiança, bem vestida, sabendo se posicionar, falar e atualizada, sendo membro do IDFP, você vai atender o cliente, você já vai chegar lá com toda a confiança. Sim. E só de você confiar em você mesmo, você não precisa nem Sim. falar, eu sei o que eu estou dizendo. Você não precisa falar isso, porque o cliente vai sentir a firmeza na sua palavra. Vai sentir que você tem conhecimento sobre o assunto. E também tem outra realidade, tá, pessoal? Não quer dizer que só você investir na tua figura pessoal e não investir nos estudos, e você não ser um bom profissional dedicado, tá? O contrário também é verdadeiro. Não adianta a gente se posicionar e vender alguma coisa que é o seu trabalho, que uma pessoa está pagando de uma forma tão inconsequente. Eu não posso estar vestida conforme eu desejei para passar uma credibilidade e, ao mesmo tempo, eu não ter bagagem. Se eu não tenho a bagagem do estudo, se eu não tenho a bagagem da atualização, se eu não levo com seriedade a questão do meu cliente, da minha cliente, não adianta isso aqui, ó. A vestimenta não adianta. A primeira coisa... Por isso que nós estamos falando aqui de posicionamento. Quando a gente fala posicionamento, é de uma maneira geral, que inclui o quê? O que a professora Mariana estava falando no início. Comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação escrita diante dos seus processos. Então, isso tudo é um conjunto. Quando a gente fala de investir, de cuidar do seu aspecto visual, por detrás disso, tem muitas outras questões do conhecimento, sem sombra de dúvida. O que nós estamos chegando aqui nessa questão é para dizer que também não há nada de mal quando hoje também a gente é julgado por cuidar da nossa figura, seja da saúde física, mental, e investir nisso, né? Com o valor aí dos seus honorários, você vai investir em você. Porque é assim que a gente vive, a gente trabalha para poder usufruir do valor do nosso trabalho. E o valor vai muito além da pecúnia. O valor vem aqui da saúde mental.
se você pode cuidar da sua saúde mental, é muito importante. É muito importante. Então, quando a gente fala de posicionamento, nós estamos falando disso. Eu vou só me prolongar um pouquinho, Mariana, porque eu gosto de contar essa história. No café eu contei. Esses dias com outro colega advogado que a gente saiu para tomar um cafezinho também. Adoro mesmo tomar um cafezinho, gente. O advogado da parte contrária, na audiência, disse assim: é claro, né, que vamos ouvir dessa outra maneira a colega, porque ela é uma advogada blogueirinha. Olha pra mim, gente. Eu me importei com isso? Eu não me importei. E sabe o que foi maravilhoso? O juiz falou assim: ela é sim advogada blogueirinha, eu sigo ela no Instagram. Eu achei aquilo o máximo. Porque se o advogado da parte contrária tentou desmoralizar porque eu estava na rede social através, inclusive, do meu curso, né, do IDFP, e aquilo incomodou, eu acho que deveria, na verdade, buscar atualização no meu IDFP. E eu achei muito legal quando o juiz se posicionou. Eu falo até juiz mesmo, porque a gente sabe que tem diferenças, tá? Era um homem. E ele viu que eu estava sendo atacada ali dentro da audiência. Eu poderia, sim, em outras épocas, eu usaria a comunicação violenta. Que conste em ata que o advogado da outra parte me chamou de blogueirinha. Mas eu adorei, porque só é visto, só é atacado quem realmente faz acontecer. Faça acontecer. E para fazer acontecer, pode vir com a gente no IDFP que vai dar certo. Thaís, nós vamos encerrando por aqui esse bate-papo. Eu espero que seja um ano, né? Que 2025 seja um ano de muitas renovações, de muitos novos hábitos saudáveis, bons, que os nossos membros possam se desenvolver cada vez mais e nós também entregarmos cada vez mais a eles, que a gente possa dar as mãos, como eu sempre falo, que a gente possa ler nas entrelinhas, que é muito importante, porque não adianta a gente só ler e entregar o que está na doutrina. A gente tem que saber por trás disso, tem que ler as entrelinhas para conseguir o que a gente quer. Né? E num próximo episódio eu vou contar para vocês uma vitória que eu tive de um caso de uma estrangeira com a filha que queriam muito sair do Brasil, e levamos um ano para conseguir uma tutela antecipada. E depois nós vamos, num episódio, contar mais sobre isso, para vocês verem sobre posicionamento, sobre espera e sobre passar a confiança. Tá, então antes de encerrarmos, eu vou fazer algumas pontuações. E hoje eu estou repetidamente, conhece passarinho língua de xanxã? Falando demais. Que eu queria fazer. Queria não, eu estou fazendo. Agradecer pelo ano de 2024, a quem está conosco no Instituto, aquelas pessoas que ou compraram, tá, o que o Instituto oferece de forma separada, aqueles que aderiram, que estão conosco e que entenderam o sentido do IDFP. O IDFP, ele vem para te trazer realmente praticidade, atualização, conhecimento, celeridade. E ele vem além disso. Ele quer formar com você, advogado e advogada, um ecossistema, uma comunidade. Ele quer que você seja e sinta-se pertencente de onde está e aonde você está. Você está na sua advocacia maravilhosa, que pode ser cada vez melhor. O IDFP ainda ele Mariana, para o estudante, para o servidor público. Nós tivemos um estudante que comprou um estudo de caso porque ele fazia estágio no escritório e ele queria dar o melhor dele no processo que ele estava atuando como estagiário. Isso é maravilhoso. Que profissional competente vai ser esse aluno? Sim. O servidor público, quando ele procura, seja um assessor, por quê? Porque ele não pode ou não deve estar atualizado das jurisprudências e qual é o posicionamento dos advogados diante dos casos que os judiciários estão recebendo. Então, gente, a criação do IDFP, ela é muito mais do que o alcance econômico. Ela não é o alcance econômico.
Ela é aquilo que nós podemos e devemos entregar para vocês. Então, eu agradeço por 2024. Eu quero contar aqui para vocês que 2025 vai ser pleno, maravilhoso e vai ter o quê? Novidade, efetividade naquilo que você procura. Quem está disposta a fazer isso para você sou eu, Thaís e a Mariana. Isso mesmo. Certo? E agradeço também, não tem como não dizer isso, a parceria que é o seu podcast, que realmente é o melhor podcast. Vocês vão ver que a entrega, tanto na produção, eles têm um estúdio maravilhoso, não pude estar lá hoje, e eles vieram até mim. Eu acho que isso tudo também é empatia. Isso tudo também é você poder levar o seu melhor serviço para quem está comprando de você. Porque o comprar não é só o receber, é aquilo que você vai entregar. Então eu agradeço, Mal, Rê, vocês estão realmente... Gente, até bati o queixo no microfone, porque falar deles realmente é maravilhoso. O GR Day Clínico, que é o Medcast, né? GR Medcast já faz com eles também. Eles realmente, se vocês forem procurar um trabalho, é um trabalho muito diferenciado. Eu não posso nem então, falar agregar valor àquilo que você faz é maravilhoso, tá? E é isso. Eu vou deixar aqui. E estar no mercado de trabalho através de um podcast... É isso também. É comunicação, é posicionamento. Exatamente, Mariana. Estar no mercado de trabalho através de um podcast é comunicação, é dedicação ao teu cliente. Quando eu citei aqui agora o GR Medcast, eles fazem exatamente para isso, para mostrar quanto profissional bom eles têm em volta deles, né? O André e o Otávio não estão falando deles ali. Eles estão com um profissional, tanto é que a Renata e o Maurício sabem disso, que vai entregar o melhor para quem vai procurar o serviço deles. São informações, ou para quem também não vá procurar. É um serviço queira se informar, que né? Traz aí uma credibilidade e um serviço bem prestado. Então, obrigada. E eu agradeço, meu amor, a você por toda essa parceria que nós fizemos. Tivemos, sim, momentos difíceis nesse ano, momentos de crescimento pessoal e profissional, e é por isso que hoje mesmo nós estamos aqui para dizer que é possível crescer sempre, e da sua dor é que vem o seu crescimento, tenha certeza disso. Feliz. Obrigada por 2024. 2024 e feliz 2025. 2025 vai ser pleno para nós, para o IDFP e para todos os nossos membros. Agradecimento especial aos nossos membros, que de coração. Muito obrigada mesmo. Beijo. Beijo.